Não é possível que eu era a única pessoa que não sabia disso. Gente, o Paçoca de Chiquititas foi assassinado. E foi assassinado pelo pai da própria namorada junto com os pais. Os pais dele foram assassinados junto com ele, pelo pai da namorada. Gente, por favor, me fala que alguém aí também só descobriu isso agora, porque eu não sabia disso até ontem. Aí uma seguidora me mandou pra eu contar o caso, eu fiquei tipo... Oi? O Rafael Miguel tinha 22 anos na época do caso e morava em São Paulo com a família dele, que eram o seu pai, o João, a sua mãe, Miriam, e as suas duas irmãs, a Isabelle, que era a irmã mais nova, e a Camila, que era a irmã mais velha. O Rafael tava namorando uma menina chamada Isabela, só que eles não podiam se ver muito, porque o pai da Isabela era extremamente ciumento e também ele era muito violento. Ele era fisicamente agressivo tanto com a Isabela quanto com a mãe dela, tipo, desde sempre. E por algum motivo ele morria de ciúmes das duas. Então ele desaprovava o namoro, tipo, num nível absurdo que ninguém nem fazia ideia. Quando ele descobriu sobre os dois, ele arrastou a Isabela pra fora da escola, agrediu ela no carro e proibiu o namoro. Era 9 de junho de 2019. Naquele dia, Isabela acordou muito angustiada, ela estava sentindo uma sensação horrível e ela não sabia por quê. Sendo que no dia anterior, os dois tinham passado o dia juntos e tinha sido um ótimo dia pros dois, eles estavam numa festa junina. E eles estavam matando a saudade porque eles tinham ficado muito tempo sem poder se ver. Então a Isabela decide sair de casa, ela não queria ficar lá porque ela estava sentindo uma sensação horrível. Então ela chama o Rafael pra sair junto com ela. O que aconteceu? Enquanto a Isabela estava fora, o pai dela chega em casa e a Isabela pensava que o pai dela não ia chegar em casa até ela voltar. Só que aí ele chega lá e começa a perguntar pra mãe da Isabela onde ela estava. Ela fala que não sabe, então ele pede pra ela encontrar a Isabela o mais rápido possível. Então a mãe da Isabela começa a ligar pra ela, que não atende porque ela já imagina que vai ser algum problema e ela não quer se estressar com aquilo. Então a mãe da Isabela acaba ligando pra mãe do Rafael pra poder pedir pra ela entrar em contato com a Isabela, com o Rafael de alguma maneira. O Rafael tinha saído muito rápido de casa e tinha esquecido o celular em casa porque ele tava muito apressado pra ver a Isabela que ela não tava bem. Então a Isabela atende o telefone e quando ela descobre que o pai dela tá bravo e quer que ela volte pra casa, ela começa a ficar desesperada. Porque a Isabela já sabia que quando ela chegasse em casa, provavelmente o pai dela ia bater nela, ia brigar com ela, enfim. Então os pais do Rafael decidem ir até a casa da Isabela, no caso levar ela pra casa e poder também se apresentar, tentar falar com o pai dela pra amenizar a situação. Um detalhe é que os pais ainda não se conheciam, justamente porque o pai dela não era uma pessoa muito amigável. Então eles vão de carro os quatro até a casa da Isabela. Agora eu vou contar a versão mais aceitável do que teria acontecido, que inclusive a própria Isabela contou essa versão. Assim que o carro para ali na frente da casa da Isabela, o pai dela já sai pelo portão, tira ela de dentro do carro e empurra ela pra dentro de casa. Esse daqui é o Paulo Cupertino, que era o pai da Isabela. Então eles acabaram de sair do carro, a Miriam vai direto falar com o Paulo e ela pergunta: "Você que é o pai da Isabela?" E aí ele responde num tom meio sarcástico e ele fala: "Não, eu sou a mãe." E aí o Rafael fala com o Paulo e diz: "Eu gostaria muito de conversar com você." Então o Paulo responde o Miguel dizendo: "Então por que você não veio conversar antes?" E aí ele atira 7 vezes no Rafael. E aí ele atira 2 vezes na Miriam e 4 vezes no João. Agora, se vocês notaram, o pai da Isabela já chegou no portão armado e ele não estava com uma arma, ele estava com 2 armas. O que dá a entender que ele já estava planejando aquilo. Depois disso, ele foge nesse carro aqui, que inclusive ele estacionou num lugar que ele nunca estacionava antes. A Isabela disse que ela ficou paralisada, isso ela conta numa entrevista. E ela ficou paralisada por pouco tempo. Logo ela saiu correndo pra ver o que tinha acontecido porque ela estava do lado de dentro do portão, então ela só ouviu o barulho, os tiros e os gritos. Quando ela sai de casa, ela vê aquela cena horrível. Então ela chega no Rafael e abraça ele e ela acha que tá ouvindo os batimentos cardíacos dele, mas na verdade eram os dela. Rafael Miguel e seus pais perderam suas vidas naquele dia, deixando 2 filhas órfãs. Paulo Cupertino conseguiu fugir da polícia por 3 anos e foi preso só em maio de 2022. E hoje em dia ele tá preso aguardando o júri popular.